Você tem 1 hora antes de dar seu último suspiro, mesmo que até um segundo atrás estivesse perfeitamente saudável e nada ameaçasse sua vida. Bem, a boa notícia é que sua vida ainda pode ser salva. Existem antivenenos eficazes, mas se você decidir ignorar a ferroada, com certeza vai bater as botas. Esse mestre do disfarce é o peixe mais letal do mundo. No total, existem cerca de 1.200 peixes venenosos no nosso planeta, mas o peixe-pedra é o mais casca-grossa de todos. Eles têm 13 espinhos dorsais, que podem injetar um veneno extremamente tóxico. Lembra que eu falei das habilidades de camuflagem? Esse é o grande diferencial dessa história. Olha só, diferente dos tubarões ou de qualquer outro peixe predador, o peixe-pedra não vai te atacar. Ele não é um predador, é uma presa. Então, para se manter seguro, ele precisa de alguma forma se proteger. Por isso, ele desenvolveu uma super habilidade de se transformar em uma pedra, mais ou menos. Então, se algum dia você for ferroado por esse cara, não é porque ele é agressivo, e sim por uma infeliz sequência de acontecimentos. A maioria das pessoas passou por essa experiência desagradável simplesmente porque pisou sem querer em um peixe-pedra, enquanto ele fingia ser uma pedra ou coral no fundo do mar. Como você deve ter imaginado, algo que consegue facilmente se passar por uma pedra não é exatamente bonito. Esses caras não têm escamas. A pele deles é coberta de várias verrugas e eles são multicoloridos. Você pode ver tons de cinza, marrom e manchas de laranja, vermelho e amarelo. Às vezes, eles podem até estar cobertos de algas. Eles ocupam um território bem grande no Oceano Indo-Pacífico, o que significa que estão por toda parte, de Maurício até Queensland, na Austrália. Ok, vamos precisar de um aviso aqui. Esse fato é bem delicado, mas se você quer viver uma vida longa e saudável, sugiro que não pule essa parte. Isto é uma mosca, praticamente inofensiva e definitivamente muito menos poderosa do que você, um ser humano. Mesmo assim, há grandes chances desse amiguinho simpático conseguir destruir o seu corpo. Agora, a história é a seguinte. Há algum tempo, uma mulher do Reino Unido decidiu fazer uma viagem bacana para a América do Sul. Parece exótico e nada banal. Rochelle, que na época tinha 27 anos, foi ao Peru com o namorado. Quando ela voltou para o seu país, começou a ter dores de cabeça fortes. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois, metade do rosto dela começou a sentir um desconforto terrível e, de repente, um som estranho na cabeça passou a atormentá-la. Um dia, ela foi dormir e, ao acordar na manhã seguinte, viu que seu travesseiro estava encharcado com um líquido estranho. Não era sangue nem água, apenas alguma substância. Ela correu para o hospital, onde os médicos disseram que ela tinha uma infecção de ouvido. Mas, ao examinarem mais de perto, os médicos viram um buraco no canal auditivo dela. Tinha cerca de 1,5 cm de tamanho, mas estava infestado de larvas. Que nojo! Rochelle teve sorte. O exame cerebral de emergência não revelou nenhum dano significativo. O tímpano, os vasos sanguíneos, os nervos faciais, tudo estava bem. A grande questão era como fazer as larvas saírem do ouvido da pobre Rochelle. Todo mundo sabe, o espaço dentro do ouvido é bem apertado, e nem mesmo pinças pequenas ajudaram muito. Então, para salvar a moça, os médicos decidiram usar azeite de oliva. Eles esperavam que as larvas se afogassem, e de fato 2 delas morreram. Mas ainda restavam mais 8. O mais assustador foi que a análise laboratorial mostrou que uma mosca varejeira do Novo Mundo, esse é o nome oficial da mosca que afetou a saúde da Rochelle, tinha colocado ovos no canal auditivo, que as larvas estavam devorando. Mas como, afinal de contas, isso aconteceu? Bem, enquanto ela estava de férias no Peru, em um momento ela passou por um enxame de moscas. Uma delas entrou no ouvido dela. Ela tentou espantar a mosca, mas ela já tinha tido tempo mais do que suficiente para botar ovos lá dentro. Os médicos ajudaram a Rochelle a se livrar do hóspede indesejado e, felizmente, não haverá consequências a longo prazo. Mas todo mundo entende que poderia ter sido muito pior. Agora, nem preciso dizer que explorar cavernas é extremamente perigoso, né? Lá em junho de 1990, um homem chamado Gary Lutz levou seus filhos Bud e Tim para uma aventura de espeleologia na New Trout Cave, na Virgínia Ocidental. Ele levou comida, água e lanternas de cabeça extras. Mas aí foi onde ele errou. Deixou a mochila para trás quando chegaram em The Maze, um trecho apertado com pedras pontiagudas. Ele achou que daria tempo de pegar os suprimentos antes que as lanternas acabassem a bateria. E péssima escolha! As lanternas dos meninos apagaram logo depois, e as tentativas deles de voltar acabaram fazendo com que se perdessem. Depois, a lanterna do Lutz também ficou sem bateria, mergulhando todos em escuridão total. Por 5 dias horríveis, eles ficaram sem comida, sem água e sem luz.
Eles começaram a tossir poeira da caverna e a ter alucinações por causa da desidratação. Por sorte, alguém percebeu que o carro dele estava estacionado há dias e chamou as autoridades. A equipe de resgate apontou que a família quebrou as regras básicas da espeleologia. Sempre levar 3 fontes de luz cada um e sempre avisar alguém para onde está indo e quando pretende voltar. Infelizmente, alguns turistas nunca voltam das férias. Eles viram estatísticas e algumas pessoas às vezes escapam por pouco da morte, sem nem perceber. Só para dar um exemplo, um turista na Austrália se filmou manuseando uma criatura super perigosa e postou o vídeo no Reddit. No vídeo, o turista está segurando um polvo de anéis azuis, com uma legenda em mandarim na tela, dizendo "Que polvo lindo!". Depois de filmar, ele sacode o polvo da mão e, por sorte, o devolve para a água antes que pudesse ser picado. A questão é que o polvo de anéis azuis é um dos animais marinhos mais perigosos do mundo. Ele tem veneno suficiente para mandar 26 adultos para o outro lado. O turista não fazia ideia do perigo que estava correndo. A galera no Reddit ficou em choque. Uma pessoa comentou: será que eles têm noção da sorte que tiveram de sair vivos depois de fazer uma coisa tão absurdamente idiota? Uma mulher de New Hampshire sofreu queimaduras feias depois de sair da trilha no Parque Nacional de Yellowstone e cair em água fervente perto do geyser Old Faithful. A mulher de 60 anos, junto com o marido e o cachorro, saiu da segurança da passarela e estava andando fora da trilha demarcada perto do início da trilha Mallard Lake, quando o chão firme cedeu sob ela e ela caiu na água. Ela acabou com queimaduras de 2º e 3º grau na parte inferior da perna. Por sorte, o marido e o cachorro ficaram bem, mas a mulher precisou ser levada às pressas para o hospital para receber tratamento. Agora, os funcionários do parque estão lembrando a todos para permanecerem nas passarelas e trilhas nas áreas hidrotermais e terem muito cuidado. O solo ali é frágil e fino, com água escaldante logo abaixo da superfície. Animais de estimação são permitidos em algumas áreas desenvolvidas de Yellowstone, mas não podem circular nas passarelas, trilhas, áreas remotas ou áreas termais. As fontes termais de Yellowstone já feriram e causaram a morte precoce de mais pessoas do que qualquer outra característica natural do parque. Pelo menos 22 pessoas já morreram devido a ferimentos causados por fontes termais desde 1890. E aí, o que tá pegando? Ah, é você! Pular de uma ponte em um rio cheio de crocodilos. O que poderia dar errado? Acontece que muita coisa. Numa véspera de Ano Novo, a turista australiana Erin Langworthy decidiu experimentar o bungee jump de uma ponte que liga o Zimbábue à Zâmbia, bem perto das Cataratas Vitória. É uma queda de 110 metros de pura adrenalina. Mas para Langworthy, as coisas deram errado quando a corda de bungee arrebentou, jogando-a direto no rio Zambezi, que é conhecido por abrigar muitos crocodilos. A própria Erin diz que foi um milagre ter sobrevivido. Quando ela caiu, desmaiou com o impacto e sentiu como se tivesse levado um tapa no corpo inteiro, mas a água gelada a fez recobrar a consciência. Agora, é fácil julgar os turistas por assumirem riscos assim, mas o bungee jump já acontece nesse local há mais de uma década, atraindo mais de 50 mil turistas por ano e trazendo uma receita muito necessária tanto para o Zimbábue quanto para a Zâmbia. As autoridades afirmam que o bungee jump é seguro. A real probabilidade estatística de vir a ocorrer um acidente trágico como o da Erin é de apenas 1 em cada 500 mil saltos realizados. Então eu realmente acredito que a Erin deveria aproveitar a sorte e comprar um bilhete de loteria.